O Partido dos Trabalhadores na esfera estadual tenta emplacar um candidato ou candidata para disputar as eleições em pé de igualdade com o atual governador Mauro Mendes. No âmbito municipal, tem voz popular na Câmara dos Vereadores, com a tentativa de impedir o decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, que reajusta a tarifa do transporte coletivo. E esses assuntos que a Camila acabou de citar, nós vamos conversar agora com a vereadora por Cuiabá, Edna Sampaio, do PT. Boa tarde, vereadora. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Vereadora, começando aí pelo transporte coletivo. O aumento, da tarifa foi da ordem de 20%. Mais de 20%. Mais de 20%. O trabalhador, aquele que não tem o vale transporte pago pela empresa e que ganha um salário mínimo, vai gastar em torno de 20% do salário dele para poder andar de ônibus. É muita coisa, não é? Para um transporte deficiente, para não dizer horrível. E uma das tarifas mais caras do Brasil já. Já há bastante tempo Cuiabá figura como uma das capitais que tem uma das tarifas mais caras do país. E o que nós precisamos... Chegou a ser divulgado que seria hoje a segunda mais cara do Brasil, perdendo apenas para Curitiba, que tem um exemplo de transporte coletivo. Exato. Então, nós temos um problema que precisamos recolocar o papel das instituições públicas na defesa do direito da cidadania. Quando você fala em aumento da taxa de água, da tarifa de transporte coletivo, a gente tem que lembrar que nós também estamos discutindo a sobrevalorização, a sobretaxa da água, a tarifa do esgoto, ou seja, o povo trabalhador desse município também paga 90% sobre a tarifa de água, a taxa de esgoto. E agora 20% a mais da tarifa de ônibus. E tanto na água como no transporte coletivo... São serviços terceirizados. Eles olham primeiro para o empresário. Sim. E não para o usuário e o consumidor. Exato, e é isso que nós estamos questionando, porque nós entendemos que houve um aumento dos combustíveis, mas que também há um aumento da carestia generalizada para a classe trabalhadora, para quem depende do transporte, e que o transporte coletivo não é simplesmente um mero serviço terceirizado pelo poder público. Ele é um direito meio, uma forma pela qual as pessoas exercem o seu direito constitucional de ir e vir. A classe trabalhadora, os assalariados, a maioria absoluta recebendo em torno de 1 até no máximo 3 salários mínimos e um desemprego gritante que nós estamos, muitas pessoas à procura de emprego, e esse direito ele precisa ser garantido para além do interesse do empresariado de oferir lucratividade na sua atividade comercial. Nós precisamos ponderar com o direito fundamental de ir e vir daqueles que só têm o transporte coletivo como meio de fruição desse direito. Vereador, e qual o meio que a senhora identificou, não sei se já impetrou alguma medida judicial, entrou com alguma ação para tentar proibir esse reajuste? Porque, ao que tudo indica, dia 9 ele vai ser efetivado, vai ter o reajuste aí, ali que o consumidor vai ter que, o usuário do transporte vai ter que desembolsar para pagar. Sim. Qual o meio? Nós sempre fazemos, em todas as situações que nós entendemos de violação dos direitos da população, nós entramos com uma ação na justiça denunciando a agressão a esse direito e, ao mesmo tempo, com uma ação legislativa para que nós possamos, pela casa, corrigir esse problema. Nesse caso, nós entramos com uma ação cautelar para suspender imediatamente a cobrança, o aumento dessa tarifa, então suspendendo o decreto do prefeito para que seja submetido à casa, e também entramos com um projeto de decreto legislativo na Câmara ontem, estamos recolhendo assinaturas para regime de urgência para que o decreto seja suspenso pela Casa Legislativa. É que, só relembrando, em uma decisão recente não, aos 4 anos, o plenário do TJ aqui já julgou que não seria de competência da Câmara, do Poder Legislativo, definir, não estaria condicionado a ele essa questão da tarifa, porque foi justamente o que a senhora questionou, como o Executivo apresentou esse reajuste sem consultar a Câmara. E aí o TJ, em uma outra decisão, disse que era uma competência exclusiva do Executivo sim fazer isso.
Então a senhora acredita que é por esse meio, através da Câmara, que a senhora está recolhendo assinaturas, será um decreto legislativo que isso vai ser impedido ou já será um pouco tarde, porque está na iminência de acontecer, né? Não, nós estamos entrando com duas vias. Perfeito. Uma é suspensão via judiciário do decreto do prefeito, alegando o artigo da lei orgânica, que não foi derrocado, em que o município, é por decreto que se faz o aumento da tarifa, mas não sem ouvir o Poder Legislativo. Como em várias outras situações, a iniciativa é do Poder Executivo, ouvindo a decisão do Poder Legislativo, e a emissão de legislação, seja decreto, ou seja sanção legal, é do Poder Executivo. Então, nós estamos nos baseando no que está descrito na lei orgânica do município, né? Inclusive, a exceção da água, justamente dos serviços de água e dos serviços de transporte coletivo, a Câmara tem competência e nós queremos que o Judiciário analise essa questão para que a gente possa intervir enquanto representante do povo cuiabano na Câmara Municipal. Então, é uma decisão unilateral do prefeito que leva em conta exclusivamente a necessidade do empresário e não leva em conta as condições de vida da classe trabalhadora, dos que dependem do transporte público. Então, nós estamos acionando o Judiciário e, ao mesmo tempo, acionando o Poder Legislativo para que ele tome providências também. Vereadora, é uma questão política que envolve o PT e que a senhora se manifestou sobre esse tema. É a polêmica aí da filiação ou não da Tigresa VIP, né, a atriz pornô Esther Caroline, que teve a filiação dela barrada no PT. Aí o presidente estadual do partido falou, olha, foi por uma burocracia partidária, mas afinal, o deputado Valdir Barranco amarelou por causa da filiação da Tigresa VIP ou não? Qual que é a opinião da senhora? Acho que não aconteceu isso, né? Eu acho que às vezes as instituições se apegam mais aos procedimentos burocráticos do que ao mérito do problema, né? E aqui nós estamos falando de uma mulher que tem uma profissão, né, e que não cometeu nenhum crime e que pode sim se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Houve um problema formal na sua filiação por conta de domicílio eleitoral, e se o problema é da ordem da administração, da burocracia, ele é fácil de ser resolvido. Eu não vejo que a Tigresa, a Esther, como eu gosto de chamá-la, ameace alguém dentro do partido. Pelo contrário, eu acho que ela soma a todos nós, né, na luta, inclusive daqueles que não são representados politicamente, né? Então, nós precisamos ampliar a possibilidade de representação de todos e de todas, né? Vereadora, em relação a isso também, né, a gente vê uma falta de consenso, porque de um lado a senhora defende, né, a filiação, que as urnas decidam, né, se ela tem competência para ocupar uma cadeira no Legislativo, a população dirá, né, há também a questão do voto de protesto, enfim. Mas também há uma questão divergente sobre a candidatura, né? Há uma possível candidatura em oposição ao governador Mauro Mendes. O partido já decidiu um possível nome que vai aí disputar também o Palácio, a ser o chefe, né, do Palácio aqui em Paiaguás? Então, o partido PT está dialogando com os partidos que são da federação. Eu não estou à frente da discussão, da negociação. Quem está fazendo isso é a deputada Rosa Neide, né? E eu vejo que nesse momento nós já firmamos o compromisso com a federação, com o PCdoB e com o PV. Então não é mais de bom tom que o PT discuta uma candidatura exclusivamente petista, porque nós já não estamos mais sozinhos, nós já estamos no âmbito de uma federação e acordos políticos devem ser cumpridos. Então, se foi feito esse acordo, né, pelo presidente Lula, no esforço de ampliar a nossa candidatura nacional, aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, nós também devemos dialogar com os representantes dos partidos que compõem a federação. O nome da professora Maria Lúcia é um ótimo nome, é um excelente nome, é uma mulher que tem experiência em gestão, já foi reitora da universidade por 2 mandatos, né, conduziu muito bem a Universidade Federal do Mato Grosso. E ela tem a simpatia do ex-presidente Lula e do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Sim, e tem a nossa simpatia, né? O PT sempre foi aliado do PCdoB em nível nacional. Eu não vejo nenhum problema em discutir e consolidar essa candidatura. Vereadora, obrigado pela presença. Obrigada, e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, vereadora. Valeu.